Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, abençoado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Arnaldo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Miranda. Bem-vindo, Daiane. Bem-vindo, Luiz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, galerinha. Segundou. Bom dia, bom dia. Bom dia, Múcio. Bom dia abençoado para você também. Bom dia, Magneira. Bom dia, bom dia, bom dia, Bianca. Bom dia, Cris. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Joana. Bem-vinda, galerinha. Bem-vinda, Conceição. Bem-vinda, Helena. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma semana extraordinária para você. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vera. Você já preparou o seu hype drink aí? Bom dia, Nádia. Bem-vindos. 7 horas em ponto, a gente não atrasa nenhum dia. Bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Sol. Bem-vinda, Hiperdrink Brasília. Bom dia, uma semana excepcional para você. Vamos começar a nossa live, que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Geralmente, segunda-feira, eu convido alguém para participar da live, né? Só que hoje, esse final de semana, na verdade, aconteceu algumas coisas que eu tava vendo na internet. Ontem aconteceu um treinamento aí, e aí eu tava falando assim, não, vale a pena eu trazer um conteúdo aqui hoje, e é disso que nós vamos estar falando aqui hoje, beleza? Mas a gente começa sempre com louvor, e depois a gente fala um texto bíblico, e o texto bíblico hoje, ele está no livro de Atos. Atos chama Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos é lá no finalzinho da Bíblia já, né? Quando eu falo no finalzinho, é quase acabando a Bíblia, né? Quando acaba os evangelhos, o primeiro livro depois é Atos. Bom dia, Adriano, que quer dizer Atos dos Apóstolos. E no livro de hoje, tá? O texto de hoje, ele está em Atos, capítulo 14, versículo 36, que diz o seguinte, Atos 14, 36... Atos 13, 36, desculpa, Atos 13, 36, né? É um texto baseado no testemunho de Paulo quando ele estava na Antioquia. E que diz o seguinte, o texto, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Tem texto fala que Davi, depois de cumprir a meta dele, né, o objetivo que Deus, o propósito de Deus para a vida dele, fala que ele foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo decompôs, né? Mas nessa parte da Bíblia aqui, nessa Bíblia fala que ele viu a corrupção, mas que ele tinha morrido. O importante é que Davi, bem-vindo Daniel, é que Davi ele cumpriu a missão dele aqui na terra. E a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente já começar a nossa live com o pé direito, a pergunta é o seguinte, você que está aqui desse outro lado aí, bom dia Mônica Saião, você já descobriu o seu propósito de vida, né? Quando chegar no momento que você fala assim, ó, Deus fala assim, ó, vem pra cá, né? E que você morrer,
O que que as pessoas vão falar de você? Qual que é o legado que você vai ter deixado nessa terra? Na maioria das vezes, né, nós, principalmente nós pais, né, a gente preocupa muito às vezes em deixar herança, patrimônio para os filhos, querem dar estudo para os filhos, né? E só que a gente acaba que a gente não preocupa mesmo com o mais importante, né? Qual que é o legado? O que que eu vou deixar? Imagina, hoje é o dia, está amarrado, não vai acontecer hoje não, tá? Daqui a uns 50, 100 anos ainda, vai ser o seu enterro e você vai estar lá num caixão. O que que as pessoas que vão estar lá no seu velório vão estar falando de você? Que era gente boa, que era uma pessoa bem-humorada, que era uma pessoa que mudou a vida das pessoas, que você contribuiu com a sua comunidade. E esse texto bíblico nos ensina muito porque Davi, né, ele cumpriu o propósito que Deus tinha largado para ele aqui na terra, né? E ele cumpriu o legado dele, né? Davi começou a história dele, imagina, deve ter começado lá matando galinha no comecinho, né? Matando um porco para almoçar, depois foi cuidar de ovelhas, depois ele lutou com urso, com leão, teve várias conquistas, né, militares como rei. Mas Davi, na Bíblia não fala muito de Davi como guerreiro, né? Contando as façanhas dele, das lutas deles, não. A Bíblia fala muito de Davi como um homem que tinha um propósito, que obedeceu o que Deus tinha para ele. Na verdade, Davi, ele era conhecido, né? O nome dele era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que Davi não era perfeito, né? Como nós, como eu e você, nós temos os nossos defeitos. Mas a pergunta é, nós seguimos o que Deus quer pra gente, né? Davi, ele pisava na bola, mas ele ia lá e pedia desculpa, ele se humilhava junto de Deus, né? Ele reconhecia as falhas que ele tinha, né? E isso demonstra que ele tinha um coração sensível, um coração quebrantado. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quando a gente erra, a gente se arrepende ou acha que aquele erro ali já é algo normal, né? A gente errar não é fazer mal para os outros, não, tá? Errar é você ter que gerar contatos hoje e você não gerou. Errar é você ter que fazer um novo acesso hoje e você não fez. Errar é você ter um compromisso de participar de um treinamento e você não participou, né? Muita gente acha que errar é só matar, roubar. Errar é tudo aquilo que você faz no dia a dia que não está levando você a realizar seus sonhos. Toda vez que você não está fazendo algo que é para realizar seus sonhos, que possa mudar sua família, mudar a vida da sua família, te dar mais saúde, te dar mais prosperidade financeira, te dar mais união da família, você está errando. E a história de Davi, ela é fascinante, né? Porque Davi, quem sabe a história, né? Ele, quando o profeta foi na casa dele, olhou para todos os irmãos, né? E nem lembrou dele. Davi, geralmente, ele era esquecido lá. Ele era esquecido pelo povo, pela família dele, mas ele não era esquecido por Deus. Eu não sei como que você é respeitado na sua família, tá? Como que a sua família te trata. Mas eu queria aqui para você fazer um convite para você. É que a partir de hoje, dessa data de hoje, 3 de junho, essa data não volta nunca mais, é que você aceitasse, né? Que mesmo que a sua família te trate mal, seu pai te trate mal, a esposa te trate mal, os filhos te tratem mal, não sei como é o relacionamento sua, mas é que você entendesse que, opa, a partir de hoje eu vou ter Deus como pai, e adotar isso. E às vezes a gente acha que a gente é um erro, que a gente é um fracasso, que tudo que a gente faz dá errado, mas eu quero dizer para você, você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Agora, no dia que você entende esse propósito que Deus tem para você, você não tem ideia como que a sua vida vai ser uma vida diferente. Vai ser uma vida muito mais abençoada. O que é abençoada? Autorizado por Deus para prosperar. Então, deixa eu dizer para você, o que a gente faz nessa vida aqui não é sobre eu, não é sobre você não, mas é o que Deus tem pra gente. O que Deus quer da gente no dia a dia. O que nós podemos fazer para as pessoas aí. E eu quero finalizar essa parte aqui só dizendo uma coisa para você. Em todas as coisas, em todas as suas necessidades, em todas as suas preocupações, em todas as suas dificuldades, em tudo que você está passando, né? Quando a gente tem Deus na frente, vai ser tudo suprido. É só uma questão de tempo. Mas não está suprindo, porque ainda não é o momento certo. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, vamos começar a nossa live, que eu estou entusiasmadíssimo.
Hoje é a nossa live de número 1092, né? Sábado, domingo a gente não tem live mais. E tem gente que fica me mandando mensagem ainda. Wellington, por que não tem live sábado e domingo? Porque antes a gente fazia até sábado, né? Então, agora a gente só faz de segunda a sexta, mas tem gente que quer live no sábado ainda. A gente começa sempre com uma frase do dia. E aí a Seba já tá pedindo frase do dia. Anota aí sobre frase do dia. A frase do dia tem tudo a ver com a nossa live hoje, sabia? E a frase do dia diz o seguinte: a inspiração te encontra em movimento. Enquanto você estiver parado, ela fará o mesmo. Vou repetir. A inspiração, ela te encontra em movimento. Enquanto você estiver parado, ela fará o mesmo. Ou seja, resumindo para você entender de forma fácil, você só vai estar inspirado, a inspiração só vai aparecer para você quando você estiver fazendo alguma coisa, quando você estiver indo atrás dos seus objetivos. Se você ficar deitadinho, correndo ali, dormindo, sem sair da cama, parado, acomodado na zona de conforto, anota aí, não vai aparecer inspiração na sua vida, beleza? Então, queria que você pensasse nisso aí. Então, se você já sabe que a inspiração só aparece na nossa vida quando a gente está em movimento, eu preciso estar em movimento o tempo todo. E é nesse momento que a inspiração aparece. Exatamente aí, a Cláudia já escreveu aí, ó. E o Universo também já escreveu, a inspiração só te encontra quando está em movimento. Se você estiver parado, ela vai... É assim que eu falo para os distribuidores que entram na Herbalife, tá? Tá aqui eu e tá o distribuidor novo. Toda vez que ele der um passo para o meu lado, eu dou 2 para ele. Ele dá um passo para o meu lado, eu dou 2 para ele. Mas se ele ficar parado ou se ele afastar de mim, quem está distanciando é ele, né? E isso é muito parecido com Deus, sabia? Deus não abandona a gente. Um patrocinador geralmente não abandona um distribuidor, né? Agora, um distribuidor abandona o patrocinador. Um cliente abandona o seu fornecedor. Mas o fornecedor sempre quer dar atenção ali para o cliente e o patrocinador para o distribuidor. Beleza? Galera, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês, hoje o nosso assunto da nossa live de hoje, e eu sugiro você começar a mandar aviãozinho aí para Deus e o mundo. E se eu fosse você, eu começava a mandar aviãozinho agora, e toda vez que eu falasse alguma coisa que você achasse legal, eu mandava 10 aviãozinhos. Então você vai mandando de 10 em 10, se você não quiser mandar muito aviãozinho, vai mandando de 10 em 10. Falei alguma coisa que você acha legal, você vai e manda aviãozinho, beleza? Então vamos lá, o que é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar de network. Wellington, o que é network? Primeiro é uma coisa que você vai usar hoje, no dia de hoje, você vai usar no dia de amanhã e você vai usar por toda a sua vida. Então anota isso aí. É algo muito importante, mas não é pouco importante não. Network é muito importante na sua vida, hoje, amanhã e por toda a vida. Não importa se você está bem financeiramente hoje ou se você está vivendo o seu pior momento financeiro, o network ele vai ser fundamental para tirar de onde você está e levar para onde você quer chegar. Wellington, como assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo de hoje, muita gente acha que o que manda é dinheiro, né? Mas no mundo de hoje, o que manda é informação, conhecimento. Isso é o que manda no mundo de hoje. Só para você entender um pouquinho o que eu estou falando, vamos imaginar que você tem uma pessoa que tenha muito dinheiro. Mas muito dinheiro, você não sabe com o que você vai gastar. E você quer comprar uma casa. Se você tem boas conexões com bons corretores, com boas pessoas que conhecem desse ramo imobiliário, você vai comprar uma casa às vezes melhor do que você queria num preço mais barato. Então é isso que eu quero que você entenda, o poder que tem o network, é disso que nós vamos estar falando aqui hoje. E o que é importante a gente entender já no começo da live para a gente já abrindo a nossa mente. E se eu fosse você, já estava com papel e caneta na mão para ir anotando tudo que eu vou falando aqui, porque lembrando que network não é para hoje, não é para amanhã, é por toda a vida. Você vai precisar de criar conexões com outras pessoas. A gente precisa entender que quando a gente fala em construir network ou sucesso, isso é fundamental para o seu crescimento, tanto profissional quanto com o seu crescimento pessoal. Principalmente em qualquer área da vida, em qualquer tipo de negócio. Eu sou médico, vai precisar de network. Sou advogado, preciso de network. Eu sou fazendeiro, preciso de network. Sou manicure, precisa de network. Eu sou cabeleireira, preciso de network. E eu trabalho com Herbalife, vai precisar de network. O que é importante entender? E o que eu quero falar hoje nessa live
de alguns hábitos que você precisa aprender, que isso vai te ajudar a desenvolver um network muito eficaz, que isso vai trazer resultado para você. Então já mete o dedo no dedo do aviãozinho aí, vai colocando gente para dentro. E antes de eu começar a falar desse tema, eu quero trazer duas historinhas aqui para vocês, bem rápida. Eu sigo o Jorge de la Concepción. Quem é Jorge de la Concepción? Para quem é da Herbalife e não sabe, ele é o distribuidor número 1 do mundo. Quando ele entrou na Herbalife, eu já era presidente da Herbalife. Ele entrou, eu já era presidente. Eu continuo presidente da Herbalife e ele está num nível 20 vezes mais do que o meu. Pode um negócio desse? Então esse negócio não é de quem entra primeiro. Anota aí. É bom que você aprenda isso. Às vezes algumas decisões que você vai tomar pode mudar a sua vida completamente. Quando o Jorge entrou na Herbalife, eu já estava na Herbalife, eu já era presidente da Herbalife e hoje ele tem um nível 20 vezes mais do que o meu. E eu estava vendo uma postagem dele agora, uma postagem recente, se você olhar no Instagram dele, deve ser a 4ª ou 5ª postagem que ele tem lá, né, as últimas postagens dele. E é uma foto, ele de camisa preta, com um cara de camisa branca, né? E ele fala assim, ó, que aquele cara, Daniel, foi um cara que ele conheceu nas redes sociais, né? E que o cara era de Porto Rico e que agora o cara tava lá em Miami e ele resolveu encontrar com o cara, já que ele tava em Miami, para fazer um treinar com ele, né? Ele escreve essa primeira parte lá na postagem dele e depois ele termina a postagem dizendo que você nunca pode limitar-se a conhecer novas pessoas, criar novas conexões, criar novas amizades, porque ele termina assim, ó, uma das chaves do êxito são as relações que a gente cria. Galera, quando a gente olha a história dele, né, porque um cara entrou depois que eu entrei na Herbalife, quando eu já era presidente, ele entrou e o cara é 20 vezes, tem um volume de venda 20 vezes mais do que o meu, né? O que a gente pode aprender com isso? É que quando eu vejo as linhas que ele tem, as pessoas que ele colocou na Herbalife, muita gente era do círculo de influência dele. Era gente que malhava com ele, era gente que vendia roupa, era algum cliente que ele tinha, era algum conhecido. Tem muita gente de fora, mas as primeiras linhas dele, os primeiros presidentes dele são pessoas que ele gerou contato ali no dia a dia. Então essa é a primeira historinha que eu quero contar para vocês sobre network, o poder do network, né? Então, ou seja, você cria contato com pessoas, vai amadurecendo esse contato, vai criando engajamento, vai criando conexões e essa pessoa depois pode ser uma pessoa que vai poder mudar a sua vida completamente em função das conexões. Essa é a primeira história. Outra história que eu quero contar rapidamente e tem a ver com o negócio Herbalife, né? E para o Elton, mas eu não trabalho com Herbalife. Serve para você também no seu negócio como médico, advogado, dona de casa e outra atividade, tá? Outra história é que ontem nós tivemos um treinamento que foi aberto, quem quisesse podia participar, com um cara chamado Jonathan Rodrigues. Jonathan Rodrigues é alguém que entrou na Herbalife alguns anos atrás, deve ter uns 12, 13 anos de Herbalife. Ele é de Porto Rico e no ano de 2017, se eu não me engano, teve um furacão lá em Porto Rico e destruiu todo Porto Rico, e ele veio dar um treinamento ontem para contar como é que eles fizeram para sair de um país todo destroçado, que aconteceu com Porto Rico, muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E ele contou lá como que eles fizeram para sair da situação e cresceram barbaridade no negócio Herbalife. Hoje ele é um dos tops do mundo da Herbalife, né? E o que tem a ver com conexão, network? Por que alguém conseguiu trazer o Jonathan, que é uma pessoa que ele só dá evento para 15, 20, 30 mil pessoas geralmente, e ele falou numa reunião para 400 pessoas ontem, né? É porque alguém tinha um contato dele, alguém criou relação com ele, alguém tinha um network, ele fazia parte do network de alguém. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você faz boas conexões, e às vezes boas conexões levam tempo para serem construídas, isso pode literalmente mudar a sua vida completamente. Beleza? Então vamos lá então começar a nossa live. Essa live de hoje, ela é para qualquer tipo de pessoa, e não importa a sua formação, não importa
escolaridade, não importa a religião. Esse tema é um tema que você vai usar por toda a sua vida. E sugiro você depois assistir essa live 1, 2, 3, 4 vezes, compartilhar essa live com outras pessoas. Eu quero pegar os primeiros 10 minutinhos aqui agora, e ela é uma live abrangente que atende todas as áreas, mas eu queria focar aqui um pouquinho na galera da Herbalife, que eu sei que a maioria das pessoas que assistem essas lives são da Herbalife. Ah, Wellington, mas eu não sou da Herbalife ainda. Eu sugiro você procurar a pessoa que te convidou para estar aqui nessa live, para saber um pouquinho mais como é que você pode começar a desenvolver o negócio da Herbalife nas suas horas livres, sem deixar de fazer o que faz. Então, primeira coisa que você precisa quando o assunto é network, galera, vai metendo o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro da live, beleza? Deixa eu dizer para você, primeira coisa que você precisa, anota aí, número 1, você precisa conhecer pessoas todos os dias. Isso tem que estar muito claro, isso tem que ser assim, ó, da mesma forma que você respira todo momento, você precisa ter claro isso aí de hoje. Wellington, mas eu não fazia isso até hoje, mas então tá, a partir de hoje você está sabendo. A partir de hoje eu estou falando para você que criar network vai ser essencial e crucial para você mudar a sua vida, tanto pessoal como profissional. Então, conhecer gente todo dia, isso é fundamental. Wellington, e como que eu faço para conhecer gente todo dia? Oh, meu irmão, é fácil demais. A única coisa que você não vai conhecer gente todo dia é se você ficar deitado dormindo sem nem um celular na mão, ok? Mas conhecer gente nova todo dia. Você precisa sair para a rua. Wellington, sair para a rua mesmo assim, sair de casa, ir para a rua, ver gente, ir num boteco, ir num restaurante, ir numa padaria, ir numa loja, ir para a rua. Você precisa cumprimentar as pessoas. Gente, tem gente que vai na rua, a maioria das pessoas que andam na rua, não sei se você parou para pensar, olhar já, a maioria das pessoas que andam na rua, elas são muito sérias. As pessoas estão muito ansiosas, estão preocupadas com o dia a dia, às vezes estão endividadas, estão com problema de saúde, estão com problemas profissionais, estão com problema no relacionamento. As pessoas são muito sérias, as pessoas são carrancudas no meio da rua. Mas eu vou te dar uma dica, quando você estiver andando agora, que você for encontrar com alguém, começa só a sorrir assim, ó. Olha para a pessoa, sorri assim, ó. Só de você fazer isso, você não tem ideia como o semblante da pessoa muda, né? E se você cumprimentar a pessoa e ainda falar com ela, vá com Deus, que Deus te abençoe, isso aí já muda o espírito daquela pessoa, já muda o estado de espírito dela. Então, ou seja, primeira coisa, tem que sair de casa, tem que cumprimentar novas pessoas. Ah, Wellington, mas a minha cidade está chovendo muito, eu não estou conseguindo sair de casa, eu tenho que ficar mais dentro de casa, eu trabalho mais online. Ok, usa as redes sociais, é possível cumprimentar também as pessoas através das redes sociais? Sim, isso vai ser crucial para que você tenha sucesso. Então, primeira coisa é essa. Número 2, que eu preciso fazer quando eu falo em networking. Eu preciso fazer ligações, ou ligar para as pessoas, ou mandar uma mensagem de WhatsApp. Gente, para nós que trabalhamos com a Herbalife, é importante você entender que a gente precisa convidar as pessoas no dia a dia para conhecer nossos produtos, ou você que trabalha com outra atividade qualquer, convidar as pessoas para conhecer o serviço que você oferece, convidar as pessoas para conhecer a oportunidade nossa. Manda um direct para a pessoa. Oi, exatamente, Daniel, fazer ligações ou mandar uma mensagem para as pessoas, né? Galera, alguém aqui na live falou essa semana passada aí, ou semana atrasada, né? Falou o seguinte, uma pergunta que eu posso fazer para alguém, e eu estou fazendo essa pergunta, eu aprendi aqui na live com alguém, nem sei quem foi que falou. A pergunta é: o que te impede de ter uma renda de R$1.000 a R$3.000? Algo te impede de você criar uma renda extra de R$1.000 a R$3.000? E deixa a pessoa falar sim ou não. Então deixa eu dizer para você, é importante você entender isso, que quando eu mando uma mensagem oferecendo um produto ou serviço, né, quando eu acompanho os meus contatos, mandei um contato com alguém me respondeu, e aí eu mando uma outra mensagem para ele, né, e mando uma outra mensagem para a pessoa, ela me manda uma, eu fico com aquela negociação ali de troca de mensagens, né, tanto para novos contatos para produto, quanto novos distribuidores. Deixa eu dizer uma coisinha para você, anota aí. A comunicação é a chave do sucesso. Se você quer ter sucesso, não tem como, não existe sucesso sem comunicação. A maioria das pessoas esmagadoras, por que elas ganham pouco? Porque elas têm uma fonte pagadora.
elas são empregadas de alguém, elas estão empregadas de alguém, e o que acontece é que quando elas são empregadas, elas têm uma fonte pagadora. Por que um jogador ganha muito dinheiro? Porque tem muita gente pagando para assistir o jogo, é muita gente que compra a camisa do time, é muita mídia patrocinada. Um cantor também não é diferente. Então é importante você entender, quando você tem várias fontes pagadoras, você tem chance de ganhar mais. Outra coisa que é importante, e principalmente para quem trabalha com o negócio Herbalife, a gente precisa, se você quer ser bem sucedido na vida, você precisa apresentar diariamente a oportunidade de negócio para os outros. Eu não sei se vocês lembram, mas na terça-feira passada o Luciano Goulart teve aqui na live e ele falou que uma menina lá, que era Guete, falou sobre agenda lotada. Galera, eu até separei uma agenda nova para mim ali agora. Eu quero uma agenda novinha. Para quê? Uma agenda nova só para poder marcar compromisso de apresentação todo dia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ser bem sucedido nesse negócio, você precisa fazer apresentação de negócio todo dia. Pode ser para você, apresentação pessoal, para o seu volume pessoal, ou apresentação para alguém da sua equipe. Às vezes você cadastrou alguém novo, a pessoa não sabe fazer ainda, mas você precisa fazer apresentações para a sua equipe. É importante você entender que compartilhar a oportunidade de negócio é crucial se você quer ter sucesso nesse negócio aqui. Mais 2 pontos que eu quero falar exclusivamente para a galera da Herbalife, tá? Depois vai ser um assunto geral para todo mundo. A gente precisa cuidar da nossa saúde física. Não tem como eu criar network se eu não tiver bem de saúde, né? Para isso eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer exercícios, preciso me hidratar, galera. Eu tomo aqui nessa live geralmente 1,5 litro aqui, né? 1 litro, mas ainda eu trago meio copinho reserva aqui ainda, ó. E aí eu tomo 1,5 litro aqui na live. Depois, quando chega no espaço, até na hora do almoço, eu tomo mais 1 litro. Então só até na hora do almoço aqui eu já tomei 2,5 litros de hidratação. Então a gente precisa entender que se eu durmo bem, se eu como bem, se eu me hidrato, se eu faço atividade física, o que vai acontecer? Isso é fundamental, porque vai me dar energia, e quando eu tenho energia, eu começo a atrair pessoas que queiram ter energia, porque a maioria das pessoas aí fora estão sem energia. Então na hora que você entende que você começa a compartilhar, né? E amanhã a convidada da nossa live, eu estava batendo um papo com ela ontem, né? E ela me falando isso aí, ela compartilha a rotina dela, e quando ela compartilha a rotina dela no dia a dia, tem pessoas que se interessam. Então a gente precisa começar a compartilhar a nossa rotina. E a última coisa que eu quero falar aqui, especificamente para a galera da Herbalife, eu preciso de ter uma mente sadia, tá? E pra gente, se eu quero criar network, né, com pessoas que queiram se conectar comigo, porque às vezes eu quero conectar com alguém, mas a pessoa não quer me conectar comigo. Então se você quer conectar com alguém, você precisa evitar encher a sua mente de conteúdo que te gere ansiedade. Às vezes a gente fica colocando, recebendo informação de coisas que enchem a gente de ansiedade, deixa a gente mais estressado. A gente precisa no dia a dia rodear-se de pessoas positivas, pessoa empreendedora. Sabe por que, pra mim, o Hélio Tartuso, sabe por que eu não paro de fazer essas lives, galera? Deixa eu dizer pra vocês. Eu sei que ajuda todo mundo, gente do Brasil e fora do Brasil, mas o Hélio Tartuso, eu me entusiasmo. Cada live que tem aqui, eu me fortaleço. As lives que eu faço sozinho, as lives que eu trago um convidado, a live que eu trago um palestrante de outra área, sem ser o negócio Herbalife, eu me fortaleço, eu saio daqui revigorado, eu saio daqui mais forte. O Wellington, você precisa disso? Galera, eu também tenho desafio igualzinho vocês. Ontem faleceu um tio da Tati, lá em Belo Horizonte, no dia do aniversário da filha mais nova dele. Aí tava todo mundo abatido aqui em casa, a gente conhecia muito ele, era muito próximo dele, né? E a gente fica abatido também. Mas quando eu venho aqui de manhã, acordo ali, já faço o meu treino, já leio a Bíblia de manhã, faço o meu treino, depois do meu treino eu pego e já venho fazer a live, eu saio muito mais forte. Eu saio muito mais forte daqui. Então deixa eu dizer você precisa no dia a dia, se você quer ser bem sucedido, se você quer criar network, você tem que estar com a mente sadia. E para a mente sadia você tem que ouvir coisas boas. Jornal Nacional, eu tenho certeza que não vai te motivar a nada, beleza? Então vamos lá. Então eu quero agora
Vamos falar um foco agora sobre network para todo mundo, independente da galera se você é da Herbalife ou não. E eu queria que você saísse daqui hoje, anotasse alguns pontos aí e saísse daqui hoje e compartilhasse com alguém. Compartilhasse com alguém na sua família, compartilhasse com alguém no seu espaço Vida Saudável, compartilhasse com um cliente seu no desafio e sobre network, tá? E a primeira coisa que você precisa sair dessa live aqui é com uma clareza. E qual é a clareza, Wellington? Você precisa estabelecer metas de network. O que é isso, Wellington? Fala para mim. Deixa eu dizer para você, vou falar. Você precisa definir objetivos claros de quantas pessoas você quer falar por dia. Ah não, eu quero falar com 3 pessoas por dia. Então fale com 3 pessoas por dia. Não, eu quero falar com 5. Mas tem que estar claro, faça uma planilha aí. Eu vou falar com 5 pessoas novas por dia. Mas você tem que estar claro. Se você não tiver claro com quantas pessoas novas você vai falar por dia, sabe o que vai acontecer? O dia inteiro você não vai parar. No dia inteiro você vai trabalhar. No dia inteiro você vai fazer outras atividades, mas não vai gerar nenhum contato novo. Mas se você tem lá que vai gerar 3 contatos por dia e se obriga, não importa se é com o cara da padaria, com o cara que vende cafezinho, com o cara do lanche, com o cara que vigia carro, se vai ser com o motorista de Uber ou se vai ser com alguém na internet, não importa, mas você tem que estar claro e qual é o número que você vai definir. Então, não precisa escrever para mim aqui na live não, mas defina um número de pessoas que a partir de hoje, todos os dias, sábado, domingo e feriado, você vai gerar novos contatos. Galera, e como que eu gero um novo contato com um estranho? Oi, olá, tudo bem? Bom dia. Oi, olá, tudo bem? Qual o seu Instagram? Não sei, né? Se é pelo WhatsApp ou então se é pelo Instagram. Oi, bom dia, eu vi essa postagem sua, que lugar legal, que lugar é esse aí? É aqui no Brasil, é fora do Brasil, mas você precisa ter uma meta bem clara de quantas pessoas você vai falar por dia. Wellington, e como que eu faço isso? Definiu a meta de quantas pessoas novas você vai falar por dia, você precisa acompanhar o seu progresso, fazer uma planilha e marca lá, hoje é dia 3, eu tinha que falar com 3 pessoas, só falei com 2, falei com 1, ou não, falei com 5, mas você precisa monitorar isso aí, sabe por quê? Senão vai ser mais uma meta que você vai criar, mais um objetivo e ele vai ficar aí perdido no tempo, porque você não faz um acompanhamento, né? Eu não sei qual que vai ser a estratégia que você vai usar. Eu gosto muito de planilha, tá? Que planilha eu vou marcando, fiz, não fiz, e aí eu tenho uma geral, depois uma visão geral, no final do mês, se eu estou fazendo ou não aquele compromisso. Então, primeira coisa é isso. Quero gerar contatos diariamente? Quero criar network? Eu tenho que ter o meu número definido de quantas pessoas novas eu vou falar por dia. Depois disso, se já tem um número, aí você já tem que entrar em ação. E uma das coisas fundamentais para você ter sucesso, e é crucial, é que você seja autêntico. Ninguém consegue fingir mentir por muito tempo. Você consegue até enganar algumas pessoas por pouco tempo se você não for uma pessoa verdadeira, mas você não consegue isso por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrem que é você. Então, seja sincero ali nas interações, seja genuíno. Wellington, eu tenho que falar bem? Eu tenho que ter uma habilidade super especial? Não, deixa eu falar para você. Se eu chegar, por exemplo, e falar assim com alguém, eu ganho 10 mil reais por mês. Pode ser que muita gente não acredita que eu ganho mais de 10 mil reais por mês. Mas às vezes alguém vai acreditar que você ganha 500, 600, 800, 1000. Você sabia que tem muito mais gente no mundo querendo ganhar 1.000 reais sem ter que se esforçar muito do que ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil e ter que se esforçar muito? Então a gente precisa ser genuíno, anota aí, alguém vai se identificar com a sua história. A sua história não é pior ou melhor do que a de ninguém, não, a sua história é sua. E as pessoas vão se identificar com a sua história. Se você era advogado, se você era médico, se você era empresário, se você estava falido, se você era representante comercial, não importa. As pessoas vão se identificar com você. Gente, as pessoas, elas percebem quando você está sendo falso, quando você está manipulando. Então, para isso, o que é importante? Na hora de criar network, a gente precisa ser autêntico o tempo todo. A gente precisa construir confiança. Galera, construir confiança leva tempo. Sabe qual é o grande problema nosso que trabalhamos com vendas? É que a gente já quer no primeiro contato e na jugular da pessoa. A gente já quer no primeiro contato e vender para as pessoas. Deixa eu dar uma dica para você. Comece a
você trabalha em vários grupos, não é isso? Eu imagino que você participa de grupos, tá? E a minha dica para você é: pega lá no grupo, vamos imaginar que lá no grupo tem Claudinei que tá lá no grupo, né? Daniel Crichel tá lá no grupo, Laurinda tá lá no grupo. Manda uma mensagem lá no grupo, no privado da pessoa e fala assim: Daniel, eu tô no mesmo grupo que você de tal lá, sei lá, dos amigos de Porto Alegre, por exemplo. A gente tá no mesmo grupo lá, mas eu não sei qual é o seu Instagram. Me passa o seu Instagram que eu quero te seguir. Só isso. E aí Daniel te passa o Instagram. E aí você começa a ver a vida de Daniel. Opa, Daniel faz isso, faz aquilo, cria um engajamento com ele. É importante, você está entendendo o que eu estou falando? Sobre criar confiança. Deixa eu dizer para você, para isso você tem que ser autêntico. O que a gente falou anteriormente, a autenticidade, ela ajuda você a criar esse relacionamento. Baseado em quê? Em respeito e confiança. Isso é importante demais se você quer criar network, não para hoje, nem para amanhã, mas toda a vida. Quando você é autêntico e você constrói essa confiança, você não tem ideia como você vai ficar muito mais forte. Quando a gente fala de networking, é importante a gente criar, né? E a gente precisa desenvolver a habilidade de comunicação. Você lembra que eu falei mais cedo que a comunicação é a chave para você ter sucesso? Para a gente quiser comunicar bem, e se eu quero criar network, né? Ou ele quer criar network, criar engajamento, criar conexão, criar relacionamento com as pessoas, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a ouvir as pessoas com atenção. Ouvir o que as pessoas dizem. Porque a maioria de nós, quando alguém está falando, já está pensando em qual a resposta que vai dar, já está pensando qual o próximo passo. A gente precisa mostrar interesse genuíno pelo que a pessoa está falando. Galera, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Tem gente que parece que tem 3 bocas. Só fica falando. E o segredo aqui é você fazer perguntas e ouvir respostas. Em função das respostas, você tem uma solução para o problema da pessoa. Então, quando a gente fala de essa habilidade de comunicação, é importante que a gente tenha clareza, né? Tenha clareza e tenha concisão. Quando a gente for falar para alguém sobre um produto, ou sobre uma oportunidade de negócio, ou sobre uma apresentação, ou sobre um evento, a gente precisa ser claro com a pessoa, né? Sem dar muitos detalhes, porque se você dá todos os detalhes, depois a pessoa não precisa de mais informação, mas fale ali as ideias principais, fala com intenção. Gente, sabe qual é o segredo do sucesso na Herbalife e em qualquer ramo de vendas? É que você fale pouco com muitas pessoas. Na hora que você começa a falar pouco com muitas pessoas e mostrar resultado, lembrando que 80% do nosso negócio é mostrar resultados. E a maioria das pessoas falam 80% do tempo e só mostram resultados 20%. Então, ao contrário, a gente precisa falar 20% e a gente precisa mostrar resultado 80%. Outra coisa fundamental quando a gente fala em criar network, anota isso aí. A gente precisa ser proativo. Wellington, o que é proativo? Eu e você, a gente precisa iniciar o contato. A gente não pode esperar que as pessoas venham até você, né? Muita gente fica esperando, quando alguém falar comigo, eu falo com ela. Não, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo para a gente criar novas conexões ali. O início vai depender de mim e você. Então, quando eu falo, vá para a rua, gera contato, vá para a rua, entregue um panfleto, vá para a padaria e fala um oi, um boa tarde, boa noite, se apresente, vá nas redes sociais e pergunte qual é o Instagram das pessoas. A gente precisa ser proativo. Eu não consigo entender que uma pessoa seja bem sucedida se ela não for proativa, se ela não ter iniciativa, fica esperando que os outros façam. A gente precisa entender que quando eu faço um contato novo, não importa se é nas redes sociais ou se é na rua, eu preciso continuar me comunicando com aquela pessoa. Eu li um livro aí de um cara de muito tempo atrás, eu nem sei qual é o livro e nem sei quem é o cara, tá? Mas é um desses livros aí conhecidos, onde um cara, ele tinha o hábito de criar um novo contato todos os dias e ele ia mantendo contato com aquelas pessoas. O que é manter contato, Wellington? Se eu tenho lá uma base de dados de contatos, manda uma mensagem de vez em quando, e aí, tudo bem, como tá a família? E aí, como passou a semana? Eu vi que você estava viajando, que lugar é aquele? Então, ou seja, nem que seja para dizer olá, mas a gente precisa, e a gente tem muito contato.
E se você dá uma olhada no seu celular, 90% dos contatos que você tem aí no seu celular, se você olhar, tem muito tempo que você não fala com elas. Então minha dica para você hoje, né, já que nós estamos falando de network, pegue a sua lista de contatos que tem aí e pega aí uns 20, 30 e manda aí um olá para ele. E aí, tudo bem? Como que você tá? Como tá a família? Gente, aquece esse contato aí. Se a gente está falando aqui que a gente precisa de ser proativo, mandar um olá, saber como as coisas estão, fazer uma pergunta da família, isso aí faz com que você volte a aquecer esse contato. Outra coisa importante, quando a gente fala sobre network, a gente precisa sempre estar adicionando valor na vida das pessoas. Wellington, o que é adicionar valor? Se está no espaço Vida Saudável e alguém está lá perguntando sobre borracharia, sobre posto de gasolina, sobre trocar carro, sobre um funileiro ou um lanterneiro, não sei como que você chama nessa cidade, um eletricista de carro, fica atento à conversa ali. Ofereça ajuda para as pessoas, galera. As pessoas o tempo todo estão precisando de alguma coisa, de um endereço, de uma informação. A gente tem que estar o tempo todo disposto a ajudar, né? Eu não sei se é através de conselho, se é através de suporte, às vezes você pode ajudar as pessoas a se conectarem, né? Às vezes você tem um psicólogo, por exemplo, na quarta-feira nós vamos ter uma psicanalista aqui na live, tá? Ela mora lá em Orlando e foi uma indicação de alguém que assiste a live. A Eliane, lá de Cuiabá, me indicou uma psicanalista e na quarta-feira a gente vai ter a Meire aqui falando de autoconhecimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você faz no dia a dia, mas se você quer ter um network forte, você precisa estar agregando valor na vida dos outros. E a gente que trabalha com Herbalife, a gente tem essa facilidade, né? O tempo todo a gente pode estar ajudando alguém. Eu não sei se você vai compartilhar conhecimento, se você vai compartilhar, às vezes, recursos. Galera, eu queria agradecer cada um dessa live aqui, que não só ajudou financeiramente a galera do Rio Grande do Sul, não só ajudou, pediu ajuda também, fez campanha aí no seu espaço Vida Saudável, fez campanha nas suas redes sociais. Então, cada um de nós aqui pegou a informação que a gente tinha, que alguém precisava de ajuda e a gente ajudou os outros. Então, deixa eu dizer para você, é importante que eu falei essa semana passada, se eu não me engano, né? O fruto, a árvore não come do próprio fruto. Ok? E da mesma forma que Deus te deu alguns talentos, algumas habilidades, isso aí é para ajudar alguém. Tem alguém aí, você precisa compartilhar isso aí. Quando você compartilha esse dom, esse talento que você tem, sabe o que acontece? Você está criando um network, você está, na verdade, aprofundando as relações. Outra coisa importante, muita gente quer criar network, mas continua no seu mundinho. Continua falando com as mesmas pessoas todo dia. E a gente precisa aprender. Se eu quero criar network, se eu quero ter um negócio novo, se eu quero criar novas relações, eu tenho que ir para eventos diferentes. Quando eu falo evento diferente, pode ser uma corrida, pode ser uma caminhada, pode ser frequentar uma academia, ir para um parque aí na sua cidade, deve ter um parque onde as pessoas caminham, ou então tem uma praça onde as pessoas caminham. Vá para lá, pergunta o nome da pessoa. Oi, tudo bem? Você caminha todo dia? Aqui eu estou vendo você que está vindo todo dia. Qual o seu nome? Você trabalha com o quê? Mora por aqui? E vai criando. Qual o seu Instagram? E começa a criar ali, galera. Você não tem ideia que quando você começa a ser proativo, sair do seu ambiente e gerar contato com novas pessoas, coloca uma meta aí para você essa semana. Vou para algum lugar onde tem pessoas e vou ali gerar contatos. Gente, Wellington, mas eu não consigo, minha vida é muito corrida. Faz isso online então. Faz isso online. Toda hora tem um grupo de alguma coisa aí abrindo um curso, isso, aquilo. Começa a usar as plataformas aí, não importa se é de WhatsApp. Galera, às vezes a gente participa de grupos de condomínio, grupo de WhatsApp, e a maioria das pessoas, a gente nem sabe quem está naquele grupo ali, né? Usa o Instagram para poder expandir, fortalecer a sua rede de contato. Não tem como se você ser decidido. De novo, isso não é para hoje, isso não é para amanhã, isso é para toda a vida. Para isso, uma das coisas que são fundamentais, se você quer ter sucesso, é que você seja confiável, né? Quando eu falo confiável, é quando você gera um contato com a pessoa, promete alguma coisa e você precisa cumprir aquilo que você prometeu. Sempre cumpra o que você promete.
Deixa eu dizer para você. Aí, ó, Claudinei, começa um curso de informática hoje. Lá no curso de informática vai conhecer gente, tem o professor, deve ter colegas que fazem a mesma coisa. Então, ou seja, é importante a gente ter esse compromisso de criar novos contatos. Então, ou seja, quando a gente fala de network, que não é para hoje, mas é para toda a vida, né? A gente ser confiável, isso é crucial para você ter um network forte, né? Se você prometeu algo, cumpra. Nesse processo, né, de cumprir aquilo que a gente promete, de ser confiável, a gente precisa entender que se eu não for consistente ali, né, nas ações, né, de estar mandando um oi, de estar mandando um olá, de oferecer uma ajuda, né, de entregar um conteúdo, né, agregar valor na vida da pessoa, isso perde o sentido. Por quê? Porque eu faço uma coisa só e eu não sou consistente, né? Lembra que uma amizade duradoura não é de alguém encontrou com alguém hoje, conheceu alguém hoje e passou 10, 20 anos depois e falar assim, oi, a gente continua numa amizade duradoura. Não é assim que funciona, né? Isso é regado diariamente, né? A gente precisa entender isso aí. É importante que você coloque-se no lugar do outro, né? A maioria de nós, né, quer criar engajamento com as pessoas, quer criar network, mas esquece o principal, de se colocar no lugar dos outros, né? Se chama simpatia, não é verdade? Como é que eu posso me colocar no lugar de alguém? Coloque-se no lugar do outro quando a pessoa fala lá. O que essa pessoa... A maioria das pessoas falam algo, mas sentem outra coisa diferente. O importante é a gente criar essa habilidade de descobrir o que as pessoas sentem. Qual que é a necessidade dela? Qual que é a perspectiva dela? O que ela está esperando de mim? E eu precisando de atender essa necessidade de pessoas. Nesse processo, se eu não criar relacionamento profundo, sabe o que acontece? Eu vou ter um network fraco, né? E esse network fraco, daí a pouco eu vou esquecendo da pessoa, vou esquecendo. É importante a gente entender que quando a gente fala... Hoje eu estou vendo aqui a Thaís falando, né, sobre plano de 90 dias. Hoje é um bom dia para começar um plano de 90 dias, sabia? Início de mês, junho, julho, agosto, né? São 90 dias que a gente tem pela frente aí para construir um novo resultado financeiro, um novo resultado de relacionamento, construir um novo resultado de saúde, resultado físico. Então deixa eu dizer para você, é importante a gente criar, nesse contexto de criar relacionamentos profundos, isso você não tem ideia como que isso vale ao longo do tempo. Galera, hoje, por exemplo, quando alguém me pede um contato, eu conheço gente, bem dizer, em quase todos os lugares onde tem Herbalife. Eu sei que Herbalife tem 90 países, mas se alguém me pede um contato, me fala um contato de alguém que mora, por exemplo, na Rússia, tá? Eu vou atrás de alguém que conhece alguém, e que me conhece alguém lá na Rússia, e aí eu consigo um contato na Rússia. E aí, a mesma forma, eu conheço, me diga alguém que está trabalhando no Panamá, alguém que está trabalhando em Costa Rica, alguém que trabalha na Colômbia, na Venezuela. Eu vou atrás de um, que vou atrás de outro, que vai atrás de outro, e acabo que eu chego em um distribuidor que está naquele país. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Para isso eu preciso criar relacionamento profundo. Outra coisa importante quando a gente fala de network, a gente precisa o tempo todo estar cultivando um negócio chamado gratidão. Não tem como você criar um network sólido e profundo que é por toda a vida se você não praticar gratidão. A gente precisa expressar isso o tempo todo, tá? Quando alguém apoiou você, quando alguém ajudou você, quando alguém te deu uma dica, quando alguém te deu uma orientação, quando alguém resolveu um problema seu, você precisa não só agradecer para a pessoa, mas também agradecer a pessoa publicamente, né? A gente precisa o tempo todo estar agradecendo as pessoas publicamente. Gente, você não tem ideia do poder que tem da gratidão quando você expõe isso para outras pessoas. É muito fácil você agradecer a esposa, o filho, o marido e agradecer só ali. Mas quando você divulga isso aí, ó, a pessoa me ajudou, obrigado. Eu gosto muito de quando as pessoas me marcam, né, que assistem às lives, eu geralmente, na maioria delas, eu reposto. A não ser que é muita coisa aí eu não consigo repostar. Mas a maioria eu reposto porque eu sei que a pessoa se esforçou para fazer um print da live, para comentar, para postar na rede social dela. E a gente precisa aprender isso aqui. Se você quer criar relacionamentos duradouros, você precisa praticar a gratidão. A gente precisa aprender
a reconhecer as contribuições. Você sabe que toda hora alguém, às vezes, faz um bem pra gente. E às vezes as pessoas fazem bem pra gente até sem saber que estão fazendo bem. É alguém que passa aqui na live, dá um depoimento, dá um ensinamento. A gente precisa o tempo todo aprender a valorizar essas contribuições que os outros fazem. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá? Você pode ir até rápido sozinho, mas se você quiser ir longe, tem que ter alguém junto. Gente, quando a gente fala que a gente é um distribuidor independente da Herbalife, eu falo assim, parcialmente que isso é verdade. Porque sem um sistema, sem a Herbalife para fornecer produto, sem a transportadora, sem alguém para dar depoimento, a gente é muito fraco. A gente sozinho não vai para lugar nenhum, não. Você pode, por isso que dá para chegar até a equipe mundial sozinho, mas não dá para chegar a equipe mundial ativo sozinho. Não dá para chegar a Get, milionário e presidente. Outra coisa importante, se você quer ter sucesso em criar network, né? Galera, eu comecei a live falando que a gente precisa praticar network hoje, amanhã e por toda a nossa vida, né? Uma das coisas que são fundamentais se você quer ter um network forte é que você se mantenha atualizado, né? Como é que eu vou gerar valor na vida dos outros se eu sou uma pessoa desatualizada? Não sei qual que é o setor que você atua, você que está aqui. Eu sei que a maioria trabalha com Herbalife, tá? Mas tem gente que faz uma outra atividade. Então o que você precisa? Você precisa se manter atualizado, mantenha sobre-informado sobre as tendências, dica. Wellington, eu não sei, entra nos grupos aí, galera. Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, tem receitas? Tatiane tem um canal de receitas no YouTube. Tem materiais para eu postar na maratona? Tatiane tem um canal lá no Instagram, no Telegram, de materiais para você postar para os seus clientes. Então deixa eu dizer para você, você tem que ficar a par do que está acontecendo dentro do seu setor, dentro do seu trabalho, das novidades. O que está acontecendo aí? Galera, deixa eu dizer para vocês, eu programo uma semana de live. Vocês acham que para eu poder fazer uma semana de live, eu não tenho que pesquisar, eu não tenho que estudar, eu não tenho que buscar informação, eu não tenho que conversar com o palestrante antes, né? Por exemplo, na quarta-feira vai ser a Meire, e ela é psicanalista, e não é do assunto que eu entendo no dia a dia, né? É autoconhecimento. Eu tive que ligar para ela lá nos Estados Unidos, conversar com ela, né? Como que ela faz, como que ela trabalha, que tipo de perguntas que seria ideal eu fazer para ela aqui na live, qual que seria o bate-papo, qual o tema que ela entende de muita coisa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, a gente precisa estar atualizado o tempo todo. Gente, geralmente as minhas sextas-feiras à noite, sábado à noite e domingo à noite, são 3 dias onde eu foco em preparar essas lives dessa semana aqui. Então, ou seja, eu tenho que estudar, então eu tenho que estar atualizado. Eu sei que muita gente passa trazendo informação aqui, mas toda vez que eu faço uma pergunta para um convidado, a minha ideia é que eu aprenda com aquela resposta dele e que ele possa estar ajudando outras pessoas aqui. A gente precisa o tempo todo, e se você descobre algo novo, se você aprende algo novo, se você tem resultado em alguma área, você precisa entender que toda vez que você compartilha, anota aí, se você quer ter sucesso na vida, você não pode reter, você não pode guardar, você não pode ficar só para você não, você tem que compartilhar essas informações, né? Toda vez que você compartilha informações, o seu network, as conversas deles se tornam mais relevantes, se tornam mais úteis, as pessoas vão querer ouvir você, as pessoas vão querer saber qual o conteúdo que você tem para entregar. De novo, não precisa ser especialista em nada, mas a gente precisa estar agregando valor na vida dos outros. A gente precisa o tempo todo, galera, é sério, a gente precisa o tempo todo ter uma mentalidade de crescimento. E como que eu faço isso, Wellington, no dia a dia? Gente, a gente precisa o tempo todo estar estudando. Alguém que passa nessa live aqui e fala alguma coisa, você precisa colocar aquilo em prática. Por isso que a gente faz uma live às quartas-feiras chamada Saindo da Obesidade Cerebral. É para eu aprender algo e colocar em prática. Você não pode assistir mais uma live, essa não pode ser mais uma live de hoje, e você sair daqui
sem cumprir o primeiro item que eu falei aqui lá atrás, no começo da live, 7:10, 7:15, eu falei, você precisa ter uma meta diária de geração de contatos, você precisa ter uma meta diária. Se você sai dessa live e que não está claro, na pior das hipóteses, que você vai falar com 3 pessoas novas todo dia, gente, se você falar com uma pessoa nova por dia, no final do ano são 365, no final de 10 anos são 3.650. Agora, se você fala com 3 pessoas novas por dia, sabe o que acontece? Nós estamos falando que depois de 10 anos você falou com 10.000 pessoas. 365 vezes 3, nós vamos dar aí mais de 1.000. Vezes 10 anos, são 10.000 pessoas. Você já imaginou como que vai ser o seu network, como que vai ser a sua lista de contato daqui a 10 anos? Se nos últimos 10 anos você tivesse feito isso, hoje você estaria com 10.000 pessoas próximas ali, mandando olá, mandando um oi. Galera, deixa eu dizer para você, nunca é tarde para a gente começar. Pode ser que a partir de hoje você fale assim, Wellington, eu não fiz isso até hoje, mas nunca é tarde, os próximos 10 anos vão chegar. Agora, como que vai ser a sua vida daqui a 10 anos se você tiver 10.000 contatos ativos, né? Quando eu falo ativo é que uma vez por semana, ali, uma vez por mês eu mando um olá, eu mando um oi, eu contribuo, eu entrego, eu agrego valor para ele, eu levo uma informação relevante. A gente precisa o tempo todo estar buscando a gente desenvolver em termos profissional, pessoal, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. É importante, se você quer criar networking, a gente precisa adaptar a mudança, galera. O mundo ele muda o tempo todo e a gente não pode ficar preso no passado. Não é que você vai deixar de fazer o básico. O básico a gente sempre faz, tá? O básico você fala assim, Wellington, mas às vezes a gente é muito repetitivo. Não se preocupa com isso não. Por exemplo, quando a gente pega os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, o que acontece que o evangelho ele repete 3, 4 vezes ali. Às vezes a mesma passagem repete 3 vezes. Por que Deus será que repetiu a mesma história durante 3 vezes ali na Bíblia? É porque ele queria que a gente reforçasse. E a gente precisa aprender que repetição é o nome do jogo. Todas as vezes que eu repito algo, eu aprendo melhor, eu vou me tornando profissional. Mas para isso, além da repetição, além do básico, eu preciso me adaptar a mudanças. O mundo tem mudado. Não dá pra gente hoje viver mais. Eu sei que tem gente que é muito ruim de rede social, mas você precisa ter um Instagram, nem que seja fazer uma postagenzinha lá, alimentando aquela postagem ali. O que a gente precisa entender é que nesse processo de networking, e muita gente quer resultado rápido, né? A gente já falou mais cedo também, né? Que a gente já quer gerar um contato com a pessoa, já quer vender no primeiro dia. Por que eu quero vender no primeiro dia? Porque eu passei o mês inteiro sem gerar contato novo. Aí apareceu alguém, eu já quero logo vender, eu quero recrutar a pessoa. A gente precisa aprender, tem que ter paciência. O segredo do network duradouro de longo prazo chama-se paciência. A gente precisa aprender a construir esse relacionamento de longo prazo. Galera, anota aí. Relacionamento, network, não é uma corrida de 100 metros, não. É uma corrida, é maratona. Leva tempo. Você tem que ir aprofundando, você tem que ir estreitando os relacionamentos ali. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Relacionamento forte e duradouro leva tempo para você desenvolver. Tá? Você tem que praticar isso no dia a dia. A gente precisa ser persistente. Como que eu quero criar um relacionamento duradouro se eu não sou persistente? Né? A gente precisa estar trabalhando ali no network. Eu tenho minha meta de gerar contato todo dia. Eu mando uma mensagem hoje, mando uma depois, faço uma perguntinha ali, curto ali, comento, mando uma mensagem, depois eu mando uma pergunta. E é isso que a gente precisa o tempo todo, né? Os resultados eles não vão ser imediatos, mas se eu faço isso ao longo do tempo, os resultados acontecem. Então, só para a gente finalizar a live, eu quero que você entenda que primeira coisa que você precisa é sair dessa live determinado. Quantas pessoas por dia vai ser a minha meta de geração de contato? Galera, é melhor você falar que é 1 e fazer 1 todo dia do que você falar que são 5, 8, 10 e não fazer só numa semana. Lembra, isso é por toda a vida. Você lembra que eu te falei que se você gerar um contato novo por dia, daqui a 10 anos são 3.650.
Se você gerar 3 novos por dia, que é muito tranquilo, 3, o cara da padaria, o cara do cafezinho, o cara da borracharia, um cara no banco, um segurança ali, um porteiro aqui, um cara do Uber ou alguém na rede social, né? Você consegue entender? Você faz 3 por dia no final do ano, no final de 10 anos são mais de 10 mil. Então, eu quero que você entenda que você precisa começar com isso aí primeiro. Isso é número 1. Se você sair daqui com 2 informações, já valeu a pena a live hoje. Número 1 é definir a meta de contatos. Número 2, você precisa ser proativo. Não espere a pessoa gerar contato com você, você é que vai assumir a responsabilidade. Ah, eu não sei como fazer isso. Então leia o livro do Paulo Vieira, Autorresponsabilidade, que você vai acabar aprendendo. O que eu quero dizer para você é que se você começar a adotar, né, essas habilidades que nós falamos aqui, esses conceitos que nós falamos aqui, né, ao longo do tempo, você não tem a ideia do tamanho do network que você vai construir e vai ter sucesso, né? Não vai ajudar você só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional também, né? E oportunidades vão surgir quando você começa a colocar isso aí cada dia mais forte. Beleza? Galera, deixa eu fazer um convite para vocês de uma vez aqui. Amanhã a nossa live vai ser com membro da equipe mundial da Herbalife, Priscila Tonani. A Priscila, ela saiu como Top Brasil agora nos reconhecimentos do Espírito Santo. Eu queria que todo mundo que conhece alguém no Rio Grande do Sul, e eu estou vendo o Daniel aqui, para todo mundo que conhece alguém no Rio Grande do Sul, que foi afetado, que perdeu espaço, eu queria convidar para a live de amanhã. Por que convidar para a live de amanhã? Convidar para a live de amanhã é porque amanhã a live vai ser alguém, a Priscila Tonani, ela faz um trabalho 100% online. E eu sei que tem muitos distribuidores que estão com um problema de dificuldade do espaço Vida Saudável, locomoção lá no Rio Grande do Sul, tem lugares alagados ainda, e dá para a gente trabalhar 100% online. Na verdade, todo mundo que trabalha com Herbalife tem que entender o seguinte: eu posso fazer dinheiro com delivery, eu posso fazer dinheiro com espaço Vida Saudável e eu posso fazer dinheiro com venda de produto fechado, né? E a maior rua do mundo, a rua mais movimentada do mundo, chama-se internet. E amanhã o foco da live vai ser 100% trabalhar com internet, trabalhar com redes sociais, trabalhar de forma online, tá? E a gente vai ter a Priscila Tonani aqui. Então, meu convite para você agora é que já espalha para todo mundo aí. Pega aí aquela amiga, aquela vizinha, aquela colega sua de trabalho que gostaria de ter uma renda extra, mas não sabe como começar, não quer ter um espaço Vida Saudável. É que ela esteja amanhã na live, que a live de amanhã vai ser muito abençoada. A gente vai sair daqui muito fortalecido. Belezinha? Então, estou esperando vocês amanhã, 7 horas da manhã. Lembrando que hoje tem hora saudável. Lembrando que hoje é final de mês para a galera que trabalha com Herbalife. Hoje é o último dia do mês de maio ainda, né? Lembrando que o pedido de hoje você pode escolher se é mês de maio ou mês de junho. Foca em maio ainda, termina o seu mês de maio forte e eu tenho certeza que 2024 é o nosso ano. Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau.